A Igreja e suas ordenâncias. Práticas bíblicas, estudo número 12, extraído do texto de Mateus 28, 18 a 20 e 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 32. Entendemos biblicamente que à Igreja foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo duas ordenâncias, o batismo e a ceia. São ordenâncias e não sacramentos, isto é, não conferem graça. A participação das ordenâncias é para aqueles que já foram salvos, depois de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com pública profissão de fé e com o objetivo de testemunhar a sua salvação, o crente relembra o sacrifício de Cristo todas as vezes que participa da ceia. Ordenâncias são atos que simbolizam verdades imprescindíveis da nossa fé em Cristo. No batismo, nossa morte para o mundo e consequente ressurreição como novas criaturas. E na ceia, o sacrifício salvífico e substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Aplicação para a nossa vida. À Igreja foram dadas duas ordenâncias. Você entende que a nossa participação nelas requer uma atitude prévia de entendimento e aceitação da obra salvífica de Cristo? Tópico número 1. O batismo. Embora já houvesse no tempo de Jesus batismos como forma de rito de iniciação e purificação religiosa entre os participantes de muitas religiões pagãs e mesmo entre os judeus, Cristo ordenou que os seus seguidores fossem batizados mediante pública profissão de fé. Diferentemente do batismo de João, que conclamava o povo judeu ao arrependimento e preparava o caminho do Messias, o batismo cristão é extensivo a todos os que creem na salvação e no senhorio do Cristo que encarnou, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. O ato do batismo é testemunho de um acontecimento já ocorrido, quando o crente recebeu Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Paulo escreve sobre isto aos Romanos, afirmando em uma mesma passagem o novo nascimento, a morte do velho homem, a decisão de dedicar-se inteiramente ao serviço de um novo Senhor e o ato batismal. Quando o cristão é batizado, imerso nas águas, ele está testemunhando publicamente que morreu para o pecado e por isso se identifica com a morte de Cristo, ato contínuo. Ao ser imerso, ele se declara regenerado e identificado com a ressurreição de Cristo. Ao mesmo tempo, este cristão está afirmando conforme o corpo de doutrina da Igreja, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Por isso, entendemos o batismo como uma das ordenâncias de Jesus. Ele ordenou o batismo logo em seguida à grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20. E os seus discípulos o praticaram desde os primeiros dias da Igreja. Atos 2, 38. Entendemos pela palavra que o batismo deve ser por imersão, por causa do significado da palavra batismo, emergir. Por ser esta a forma que Jesus foi batizado e por ser a maneira que melhor demonstra a morte da velha criatura e a ressurreição para a novidade de vida. Aplicação para a vida. Quando fomos batizados, declaramos em pública profissão de fé a salvação e o senhorio de Cristo em nossas vidas. Isto é algo que deverá permanecer por todos os dias de nossa vida. Você permanece testemunhando a salvação e o senhorio de Cristo? Como? Tópico 2, vamos falar sobre a ceia. Mesmo entendendo a Bíblia integralmente como a palavra inspirada de Deus e regra de fé da Igreja do Senhor, é interessante pensar que em alguns textos foram utilizadas fórmulas que reforçam ainda mais esta verdade. É o caso das expressões "assim diz o Senhor" ou "e veio sobre mim o Espírito do Senhor" no Antigo Testamento. Paulo utiliza desse recurso ao iniciar seu texto sobre a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 32, ao dizer assim: "Eu recebi do Senhor". Mesmo estando ciente da proximidade do seu sacrifício, Cristo deu-nos uma prova a mais do seu amor para conosco, estabelecendo a maneira como deveríamos recordar a sua morte em nosso lugar. Primeiro item. A ceia é uma expressão de obediência.
Isto fica evidente nos verbos usados no texto. Tomai, comei, fazei isto, examine-se, coma e beba. Também a ceia é expressão de comunhão. Jesus tomou o pão e o partiu, versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Ao fazê-lo, estava indicando o próximo passo: tomai e comei. E seu compartilhamento em atitude diferente das dos coríntios, que não compartilhavam. Ao afirmar que o pão é simbolicamente seu corpo, Cristo demonstra que, assim como o alimento revigora e preserva a saúde física, a comunhão com o seu corpo proporciona bênçãos espirituais. A ceia também expressa o reconhecimento do sacrifício de Cristo. Meu corpo que é partido em lugar de vocês, ou seja, em favor de vocês. O sacrifício de Cristo é vicário, substitutivo. Ele tomou sobre si nossas culpas e iniquidades, fazendo-nos desviar da sorte fatal. A ceia também expressa a consciência de uma nova realidade. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, um novo pacto firmado e selado, que conduz o homem a uma vida de bênçãos infinitas, um pacto ratificado pelo sangue de Cristo e, portanto, definitivo e sem necessidade de repetição. A ceia também é um memorial a ser repetido. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Os antigos sacrifícios traziam à memória os pecados, porém não levavam ao aperfeiçoamento dos participantes. Na ceia, porém, rememoramos o sacrifício vicário substitutivo de Cristo, nela anunciamos a sua morte. Anunciar a morte de Cristo é ter sempre na memória a grandeza do seu sacrifício, assim como nossa apropriação dos benefícios de sua morte, a ponto de não podermos nos calar. A ceia é um momento de reafirmação da volta de Cristo, até que ele venha. A ceia não será um culto a ser realizado para sempre. Haverá um momento em que não serão necessários mais os símbolos, já que Cristo estará corporalmente presente. No céu acontecerá um banquete espiritual, do qual a ceia é apenas uma alegre antecipação. A ceia, meus queridos, é momento de autoexame. Qual a nossa disposição em relação à morte de Cristo? O autoexame, a introspecção, não tem a finalidade de fazer nos ausentar, e sim de participar. Ela não é recomendada apenas no momento da ceia, e sim todas as vezes que exercemos o privilégio de algum serviço no corpo. Trata-se de uma volta para dentro de si, de suas motivações, suas atitudes e sentimentos. E então, vale repetir, não pode e não deve restringir-se ao momento da ceia, e sim ser uma atitude contínua em nossa vida. Por fim, a ceia é momento de bênção na vida do crente. Porém, devemos considerar que, em relação à ceia, como quanto a qualquer outra atividade no corpo de Cristo, 2 pecados podem trazer danos à vida do crente. Primeiro, a desobediência. Está no versículo 28 desse mesmo texto que estamos meditando. Desobedecemos quando, ao procedermos o autoexame, não tomamos a decisão de consertarmos o que não vai bem em nossa vida. Segundo, a indiferença ao sacrifício de Cristo, versículo 29. Pecamos quando, ao procedermos o autoexame, percebemos algo errado, mas em atitude de alta complacência, não damos a devida importância. Aplicação para a nossa vida. A participação na ceia é uma orientação bíblica que nos remete a um coração aberto para mudanças. A pergunta é: você percebe se ainda existe alguma área da sua vida que necessite de mudança? Vamos para as nossas considerações finais deste estudo de hoje. A ceia é a ordenância que nos faz lembrar o sacrifício vicário de Cristo por nós na cruz do Calvário. Nela somos convidados à introspecção, ao autoexame para a verificação da maneira como estamos servindo ao nosso Senhor e Salvador.
Dela devem participar todos os que já foram incluídos no corpo de Cristo, a sua igreja através da ordenância do batismo, confessando publicamente seu novo nascimento e a total dedicação de suas vidas ao senhorio de Cristo. Deus nos abençoe.